Boa noite. Em apenas 30 minutos, vamos deixar você bem informado sobre as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Força Tarefa vai combater as quadrilhas que fazem explosões e assaltos a bancos. O anúncio foi feito hoje pelo governo de Minas e pelas polícias civil e militar. Incêndio que destruiu 11 lojas na Ceasa Minas pode ter aumentado a poluição da Lagoa da Pampulha. Bebê é encontrado morto em lixeira perto de uma igreja. Estuprador é preso depois de ser reconhecido por uma das vítimas. Acidente entre carreta, Kombi, carro de passeio mata 2 pessoas e fere outra na BR-040. Fiéis abraçam a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, na região metropolitana de BH, em protesto contra o atraso no início das obras. E aposentados já estão com a primeira parcela do 13º na conta. Feira lança novidades do mundo pet na capital. Tem até aplicativo para programar a comidinha enquanto o dono está fora. E no futebol, os detalhes sobre o empate do Cruzeiro na Copa do Brasil e sobre o jogo do Atlético amanhã contra o Palmeiras. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Belo Horizonte lidera o ranking de cidades mineiras com mais ataques a bancos, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Só neste ano já são mais de 250 ações criminosas na capital. Mas outras cidades mineiras também são destaque, como Uberlândia e Uberaba, ambas na região do Triângulo. O governo afirma que houve redução no número de explosões a bancos, mas decidiu criar uma força-tarefa para planejar e executar ações contra as quadrilhas. A reunião foi no Palácio da Liberdade e durou cerca de 1h30. Nós vamos constituir uma força-tarefa dedicada exclusivamente à prevenção e ao combate, à investigação e combate desse tipo de crime, dessa modalidade de crime. Nós achamos que o impacto socioeconômico dessas ocorrências já justifica a gente fazer isso. De acordo com as forças de segurança do Estado, de um ano para cá, houve uma redução de 34% no número de ataques a caixas eletrônicos e bancos. Mas o que chama a atenção é o armamento usado e a audácia dos bandidos. O governo anunciou um decreto para combater esse tipo de crime. O impacto socioeconômico no interior é muito grande. Isso aí, por si só, já justificaria a nossa atuação. Nós vamos constituir um grupo de delegados, agentes, oficiais, praças, que serão destacados das suas funções atuais para trabalharem efetivamente com a inteligência, que é a expertise da Polícia Civil, com a ação da Polícia Militar. Esse grupo que vai trabalhar, ele vai se dedicar exclusivamente ao mapeamento desses crimes, a um estudo investigativo dos autores, do modus operandi deles, para que a gente consiga dar uma resposta em termos de reação, quando o fato acontecer, e também, obviamente, uma resposta na prevenção desses delitos. Nos últimos meses, várias cidades do interior do estado têm sofrido com assaltos e explosões a caixas eletrônicos. No dia 10 de julho, um policial e um segurança morreram na ação de criminosos em Santa Margarida, na zona da Mata Mineira. Matou o policial. Matou o policial, meu Deus. Ninguém quis dar detalhes sobre planejamento e protocolo a seguir para não atrapalhar as investigações, mas foi destacado o avanço no setor de inteligência da polícia e foco total de todas as equipes que forem designadas para esse tipo de operação. A análise da atuação operacional vai ser feita pelas forças de segurança e, com certeza, onde uma região tem maior incidência, essa força vai ter um olhar mais específico para essa região. Finalidade é botar esses bandidos ou na cadeia ou para fora do estado. Corpo de Bombeiros retorna a Ceasa Minas para trabalhos de rescaldo após o incêndio que destruiu 11 lojas nesta quinta-feira. As causas desse incêndio ainda serão apuradas. Pela manhã, ainda muita fumaça no galpão que pegou fogo na Ceasa, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. 10 viaturas do Corpo de Bombeiros e 32 militares fizeram o trabalho de rescaldo para evitar a possibilidade de um novo incêndio. Estamos fazendo a retirada dos materiais combustíveis que são ao redor dessa loja, para que assim a gente consiga fazer esse acesso, chegar ao material e retirá-lo.
De acordo com um coronel responsável pela operação, a maior dificuldade é o acesso à loja de defensores agrícolas, onde ainda existe focos do incêndio. Esse foco nos preocupa porque a utilização de água nesses produtos gera toxicidade, né, uma fumaça tóxica. Então, nós estamos buscando os acessos até chegar a esta loja para que consigamos ver qual o tipo de material, fazer a remoção ou o revolvimento e assim exterminar o incêndio por completo. As imagens são de destruição. 11 das 12 lojas do galpão foram atingidas. Em sua maioria, a mercadoria foi perdida nas chamas. Ontem, uma equipe de reportagem da TV Band Minas acompanhou de perto o incêndio. Muitas labaredas e uma fumaça densa preta pôde ser vista de longe. A Defesa Civil de Contagem, que acompanha os trabalhos realizados aqui no galpão incendiado, fez uma vistoria ontem. Mas uma nova vistoria deve ser realizada no local para saber se corre risco de desabamento, assim que os bombeiros concluírem seus trabalhos. As causas do incêndio também só serão descobertas após a perícia. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente monitora desde a manhã de hoje a Lagoa da Pampulha e o Córrego do Sarandi, depois que uma mancha de fuligem foi vista por técnicos nos dois locais. As águas podem ter sido contaminadas por agrotóxicos e pelo escoamento da água usada no combate ao fogo na Ceasa na tarde de ontem. Não foi confirmada até o momento a morte de peixes na lagoa e o local continuará sendo monitorado pelo Estado. Depois de quase 2 anos da fiscalização do projeto de finalização do projeto de restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, localizada em Brumadinho, fiéis esperam angustiados pelo início das obras de restauração no templo. Durante esses anos foram feitas reuniões e até a captação de recursos, de parte pelo menos desses recursos que serão usados para o início das obras. R$250 mil já estão assegurados. Para cobrar das autoridades a restauração completa, moradores da cidade abraçaram hoje a igreja em protesto. A estrutura da pequena igreja no centro do distrito de Piedade do Paraopeba, a 60 quilômetros de Belo Horizonte, está completamente danificada. Mofo, rachaduras, cupim. O teto está horrível, né? Dá medo de ficar aqui dentro, né? Para se ter uma ideia do perigo, essas estacas de madeira, instaladas em 2012 para segurar o couro que está ameaçando desabar, estão aqui há 5 anos. Se cair um temporal aí 15 dias, 20 dias aí, adeus. Dado o coração doer, mas doer mesmo. Essa estrutura tem 177 anos e abriga elementos de 1713, quando a primeira igreja foi construída. Mas devido à ação do tempo e às más condições, as imagens estão com rachaduras. O projeto de restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora da Piedade foi concluído há 2 anos. Durante esse tempo, reuniões foram feitas para a apresentação do projeto à comunidade e a captação de parte dos recursos financeiros para o início das obras. Foi feito um edital ano passado, mas esse edital ele continha erros grosseiros. O edital ele foi cancelado, então não houve nem a publicação dele e até o momento não foi feito outro edital e muito menos a licitação. Cerca de R$250 mil já estão assegurados através do Fundo de Patrimônio do município de Brumadinho. O dinheiro deverá ser utilizado na primeira etapa da obra, que inclui o estaqueamento de toda a estrutura da igreja, sistema de drenagem do espaço e reforço da estrutura, como coro e torres. Cansados de esperar por uma solução e com medo de perder uma das construções mais antigas do estado, moradores se reuniram e deram um abraço simbólico na igreja. Para nós é importante, porque a gente está vendo a cada dia ela indo embora. Está tirando um peso da nossa alma, está aqui abraçando ela. A Polícia Militar cumpriu o mandado de prisão contra um homem suspeito de cometer estupros em uma linha férrea de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a polícia, pelo menos 2 vítimas já reconheceram o autor. Ricardo Modesto de Souza, 28 anos. Os trabalhos de mais de 1 mês de investigação da polícia apontaram que é ele o estuprador da linha férrea. Depoimentos e imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificá-lo. A justiça teve elementos suficientes para expedir um mandado de prisão. Ricardo foi preso na casa da mãe
no início da tarde dessa quinta-feira. Com base nas informações da vítima, no modo de atuação do infrator, localidade, horário de atuação, nós começamos já a fazer levantamentos e buscar informações que levassem à identificação do autor. Em todos os casos investigados pela polícia, o estuprador agia da mesma forma. Abordava mulheres em horários de pouco movimento no bairro Moarama, zona leste de Uberlândia. Primeiro anunciava o crime como se fosse um assalto, mas depois trazia as vítimas para um lugar com menos movimento ainda. Aqui, cometia os abusos. 2 vítimas já reconheceram o autor. As 2 são funcionárias do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. O caso mais recente foi no último domingo. Essa técnica em enfermagem estava indo para o trabalho a pé quando foi abordada. Estava indo para o trabalho, ele me abordou, anunciando o assalto, me encaminhou até prometendo sempre que ia me soltar para ele poder fugir, me encaminhou até os trilhos, onde ele cometeu o abuso. No momento da prisão, a polícia descobriu que a mochila, um talão de cheques e até os tênis que Ricardo usava eram furtados. O rapaz tem diversas passagens pela polícia e já foi preso por estupro uma vez. Nessa semana, dezenas de funcionários do Hospital de Clínicas da UFO realizaram uma manifestação cobrando respostas das autoridades. E vamos ver agora mais notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Mortes na estrada. Um acidente entre uma carreta, uma Kombi e um carro de passeio deixou 2 pessoas mortas e outra ferida, segundo a Polícia Rodoviária Federal, na BR-040. A via no quilômetro 567 apresentava congestionamento de pelo menos 2 quilômetros no sentido Rio de Janeiro, no fim da tarde de hoje. Corpo no lixo. Bebê foi encontrado morto dentro de uma lixeira em Caratinga, na região do Rio Doce. A Polícia Militar informou que o recém-nascido foi encontrado próximo a uma igreja no centro do município. A perícia foi acionada e o corpo do bebê foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde as causas da morte serão investigadas. Naufrágio na empresa de Furnas. Passam bem os 20 passageiros que estavam na escuna que naufragou nesta quinta-feira em Capitólio, centro-oeste do estado. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu próximo aos canyons, mas ninguém ficou ferido. A Band News FM entrou em contato com a empresa responsável pelo passeio, mas não obteve retorno. Vítimas liberadas. Os corpos da família que morreu no grave acidente no anel rodoviário que aconteceu na última quarta-feira já foram periciados e identificados pelo Instituto Médico Legal. O policial civil Dogmar Monteiro, a esposa Kelly Cristina e o filho Vitor Monteiro morreram na hora após o carro em que estavam ser atingido por uma carreta desgovernada carregada de minério. Os corpos serão sepultados na cidade de Ipanema, região leste do estado. O motorista da carreta, Luiz Felipe da Cunha Gonçalves Pereira, foi autuado por triplo homicídio doloso quando se assume o risco de matar e está preso no Ceresp da Gameleira. E fazendo uma correção, esse naufrágio da escuna foi na represa de Furnas. E a gente vai agora para um outro assunto, que a primeira parcela do 13º já foi depositada na conta dos aposentados. O dinheiro antecipado é uma oportunidade para colocar contas em dia ou, quem sabe, para poupar. A principal fonte de renda na casa da dona Maria da Glória é a aposentadoria, que ela recebe desde 2002, e uma pensão que sua mãe tem direito há algumas décadas. O dinheiro recebido não é tão grande assim, já a lista de contas atrasadas... Eu estou atrasada com luz, 2, tenho IPTU atrasado, renegociação, telefone que venceu dia 11/8, plano de saúde. Mas agora vai dar para pôr algumas em dia. É que os aposentados vão receber antecipadamente a primeira parcela do 13º salário até o dia 8 de setembro. Vai tudo embora. Eu já estou na expectativa desde quase que no princípio do ano esperando. Assim como a dona Maria da Glória, 29 milhões de aposentados vão retirar esta primeira parcela do 13º salário no final de agosto e começo de setembro. Uma movimentação de quase 19 bilhões de reais e que vai ajudar a diminuir o número de idosos inadimplentes. Atualmente, em todo o Brasil, 19% das pessoas com dívidas atrasadas têm mais de 50 anos de idade. Esta economista reforça que este é um bom momento para pôr as contas em dia.
Se você estiver endividado ou com o seu nome negativado no SPC, procurar pagar essas dívidas, principalmente as dívidas com juros maiores, que é o caso do cartão de crédito, financiamento com financeiras. Quer comprar? Aproveita essa oportunidade dessa renda extra, mas dê uma entrada maior, diminua seus números de parcelas. Se tem algum financiamento, antecipe esses financiamentos. Mas também é preciso tentar guardar um pouco. Em plena crise, qualquer dinheiro poupado é lucro. Faz uma reserva, porque o Natal está chegando aí, tem os impostos do início do ano. É uma ótima oportunidade de você organizar a sua vida financeira e planejar essa sua vida. Por aqui, a dona Maria já fez as contas e viu que não vai sobrar nada, mas vai se organizar para lá em dezembro, quando chegar a segunda parcela do benefício, gastar o dinheiro de uma maneira bem melhor. Dá para comprar assim uma lembrancinha, né, para o amigo oculto no Natal, né? Uma lembrancinha para os netinhos, mas também não vai sobrar nada, não. E veja, ainda hoje, um dos maiores eventos do segmento pet é realizado aqui na capital. Nós fomos lá para conferir e vamos contar para você as novidades que foram apresentadas aqui em BH para o seu bichinho de estimação. E você vai ver também os melhores momentos da partida entre Cruzeiro e Flamengo ontem no Rio de Janeiro. O Cruzeiro conseguiu o empate fora de casa e agora a decisão ficou para o jogo aqui no Mineirão, dia 27. Estamos de volta para falar de futebol. O Cruzeiro empatou contra o Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil e agora a decisão fica para o dia 27 aqui no Mineirão. Nós já estamos aqui no estúdio com o André Salles, que vai comentar a partida. André, como é que primeiro, se você gostou da atuação do Cruzeiro ontem? E primeiro, para explicar para os nossos telespectadores, esse resultado de 1-1, como teve aquela mudança na regra da CBF, isso meio que zerou, então, para os dois times? Tudo bem, Nácia. Acho que a grande diferença, se a gente for comparar o que foi a Copa do Brasil o tempo todo, tinha o gol qualificado fora de casa. A gente está vendo os lances aí, os gols, na verdade, né, da partida de ontem. E agora, com esse 1-1, esse gol, inclusive, irregular, mas a arbitragem acabou validando, com esse 1-1, na prática, é como se tivesse zerado mesmo. Qualquer empate no Mineirão, dia 27, leva a decisão para os pênaltis. Vitória do Flamengo, título do Flamengo. Vitória do Cruzeiro, título é do Cruzeiro. Então, as coisas ficaram mais ou menos iguais, o que é bom para o Cruzeiro, que vai decidir em casa. Falando um pouco sobre a partida, acho que o Cruzeiro jogou bem. A gente está vendo o gol de empate aí do Arrascaeta, numa falha terrível do goleiro Thiago, do jovem goleiro. O Cruzeiro foi bem porque anulou muito as peças do Flamengo. Acabou tomando um gol irregular, mas sofreu pouco na partida. Criou algumas situações também, mas não foi muita coisa. Então, era o jogo que interessava o Cruzeiro, um jogo não muito aberto. Então, se a gente for analisar o comportamento da equipe, foi um comportamento bom. Agora o Cruzeiro vai ter que atacar, vai ter que vencer no dia 27 para aí sim levantar a quinta Copa do Brasil. Falando um pouco sobre o brasileiro, né? O Cruzeiro entra no campo domingo contra a Chapecoense, aí eu acredito numa equipe bem mexida, viu, Inácia? Poupando já muitos jogadores, porque são 3 jogos até essa decisão no Mineirão. Ok, então agora a gente fala de Atlético. Robinho no banco e Fred titular. A posição dos dois jogadores já está definida pelo técnico Rogério Micali para o jogo do Atlético amanhã, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Palmeiras. O jogo será em casa. André, depois de uma semana de descanso aí, na verdade de treinos, sim, né? Mas sem jogos, você acha que o Atlético entra mais firme, mais forte em campo? É um jogo difícil, mas se a gente for analisar os últimos números do Atlético, né? Em 4 jogos são 3 vitórias, o Atlético voltou a vencer em casa, então o panorama é muito melhor. Já falando sobre a equipe, realmente o Micali não fez mistério nenhum, já escalou todo mundo, né, e definiu isso mesmo. O Robinho vai ficar no banco, Casares começa a partida, Valdívia, enfim, uma equipe leve. Acho que é um bom time do Atlético, mas o Palmeiras é uma equipe muito perigosa. E a gente sempre tem falado, né, o Atlético, se quiser entrar no grupo, nessa zona da Libertadores, né, no grupo dos 6 primeiros colocados, tem que vencer, então é um jogo importantíssimo, até porque o Palmeiras está nessa região em que o Atlético tanto quer entrar. Ok, segunda você volta com os resultados. Tomara que 2 vitórias. Ok, obrigada, viu, André? Obrigado. Produtores de queijos Minas artesanais de Uberlândia, Araguari e Monte Carmelo participaram de uma competição pelo título de melhor queijo do Triângulo Mineiro. 7 queijos na disputa, 8 jurados atentos a tudo. Primeiro olham a textura e a cor, como é que os queijos se apresentam. Depois é hora de ver a consistência e o paladar. Ganhar um concurso desse representa e muito. Às vezes as pessoas conhecem o queijo de outras regiões, mas não daqui. Muitas vezes eles nem sabem, os consumidores, que nós temos excelentes queijos, queijo de qualidade, produtos muito bons a produzir daqui. Os 5 produtores ganharam muito mais que o reconhecimento. Esses certificados aí são passaportes para que eles possam participar do concurso estadual
no ano que vem. O produtor rural, após ser premiado aqui, ele com certeza ele tem uma valorização de 20% a 30%, isso aí no mínimo em relação ao seu próprio produto. E o Senai está com mais de 4.000 vagas abertas para cursos gratuitos de aprendizagem industrial. As inscrições para o processo seletivo unificado podem ser feitas até o dia 30 de setembro pelo site senaimg.com.br. Para se candidatar, é necessário que você tenha a idade mínima de 14 anos, além de já ter concluído o ensino fundamental e de estar matriculado no ensino médio. A taxa de inscrição é de R$ 40 e as provas serão realizadas em 28 de outubro, com previsão de início das aulas para o primeiro semestre de 2018. E veja a seguir, um dos maiores eventos do país no segmento pet é realizado aqui na capital e apresenta as tendências para o mercado. Você vai ver as novidades depois do intervalo. Belo Horizonte é a capital do mundo pet até amanhã. A 6ª edição da Expovet, uma feira de negócios exclusiva para quem é do ramo, trouxe novidades como um aplicativo que permite comandar a refeição do cachorrinho pelo celular. E até hidratante instantâneo para pelos de cães, que podem ser usados aí em humanos. A nossa repórter Yara Fantoni não resistiu e experimentou. Animais de diferentes raças, estilosos, tosados. Para eles, fisioterapia, petiscos naturais, laços para dar aquele charme, novidades tecnológicas. Tem até aquele banho de ofurô, mordomia. Minas Gerais ocupa o posto de segunda maior economia nacional no segmento vet e pet, perdendo apenas para São Paulo. São quase 5.000 clínicas e pet shops espalhados pelo estado. Inovação para todos os gostos. Praticidade e segurança para não deixar seu animalzinho com fome. É o comedouro, controlado pelas mãos e olhos do dono através do celular. Você vai cadastrar o comedouro lá no Wi-Fi da sua casa e na sequência você já vai estar conseguindo acionar ele pelo aplicativo da Playpet. Shampoos, condicionadores, cremes, produtos naturais para aqueles donos que estão preocupados com o meio ambiente. São produtos biodegradáveis que não só não agridem aos animais, como aos proprietários e à natureza também. E na feira tem até hidratação instantânea, que é feita no pelo dos cachorros, mas que também pode ser feita nos cabelos humanos, especialmente os loiros, não é isso? Isso, eu vou passar aqui nela para vocês verem como é mágica. Apliquei o produto, aí é só passar a escova e você vê. E aí se você quiser tirar a prova e passar no seu... Como é que eu passo aqui? Só fazer assim? Só passar. Isso. Deixa eu pentear pra você. O cheiro é bom, né? Ó, agora eu vou pentear ele pra você, ó. Todo mundo pode ver como ficou mais bonito o seu cabelo. Tem até concurso de tosa. É um mercado muito grande que está em ascensão, né? Mesmo durante um período aí de crise, é um mercado que continua crescendo, o pet em Minas. Quem visitou o Expovet gostou das novidades pet e vet no mercado. Bem interessante, várias coisas novas. Sobre veterinária, produtos de medicamentos, bem interessante. Se você gostou dessa matéria ou de qualquer outra que nós apresentamos aqui, pode acessar o nosso canal lá no YouTube e rever tudo, ok? youtube.com/TV Band Minas. Agradeço a sua audiência e conto com você na segunda. Boa noite.